Vamos iniciar a leitura em voz alta das súmulas dos Tribunais Superiores STF e STJ. Direito Penal e Processual Penal. Versão, julho de 2026. Para mais conteúdos gratuitos, siga @o concurseiro de fé. Súmulas do Supremo Tribunal Federal Direito Processual Penal. Embargos infringentes. Súmula 354 STF. Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação. Súmula 455 STF. Da decisão que se seguir ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno, são inadmissíveis embargos infringentes quanto à matéria constitucional. Súmula 355 STF. Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida. Execução penal. Súmula vinculante 56 no STF. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário número 641.320. Súmula vinculante 26 do STF. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Atenção, esta súmula vinculante 26 está parcialmente superada por força das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024, porquanto entendia que o exame criminológico era uma faculdade do juízo da execução criminal, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Com a Lei nº 14.843/2024 passa a ser obrigatório, pois o juiz deverá exigir o exame criminológico em todas as situações de progressão de regime e, somente se for dispensar o exame, é que deverá fundamentar essa excepcionalidade com base nas peculiaridades do caso. Súmula 700 STF. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Súmula 717 STF. Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Revisão criminal. Súmula 393 STF. Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Habeas corpus. Súmula 344 STF. Sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, está sujeita a recurso ex officio. Súmula 606 na STF. Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma, ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Súmula 692 STF. Não se conhece de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Súmula 691 STF. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Atenção, súmula válida, mas com ressalva. A súmula 691 pode ser afastada em casos excepcionais, quando houver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi. STF. Segunda turma. HC 143476, Rio de Janeiro, julgado em 6 de junho de 2017, info 868. Súmula 395 STF. Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção. Recursos. Súmula 160 STF. É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Súmula 431 STF. É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Súmula 705 STF. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Nulidade. Súmula 708 STF. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Súmula 707 STF.
Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não há suprindo a nomeação de defensor dativo. Súmula 523 STF. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 706 da STF. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Súmula 361 STF. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão. Atenção, súmula válida, mas deve ser feita uma ressalva. O enunciado 361 STF é aplicável apenas nos casos em que a perícia for realizada por peritos não oficiais. Se a perícia for realizada por perito oficial, basta um único perito. Se a perícia for realizada por perito não oficial, serão necessários 2 peritos não oficiais. Assim, para que a perícia seja válida, é necessário que ela seja realizada a. por um perito oficial, ou b. por 2 peritos não oficiais. Vide artigo 159, caput e parágrafo 1º do CPP. Tribunal do Júri. Súmula vinculante 45 STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Transação penal. Súmula vinculante 35 STF. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula 713 STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Súmula 156 da STF. É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório. Súmula 162 STF. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Súmula 206 STF. É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Súmula 603 STF. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Súmula 721 STF. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Mutatio libelli. Súmula 453 STF. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. Assistente de acusação. Súmula 210 STF. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. Súmula 448 STF. O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Prazos. Súmula 710 STF. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Citação por edital e suspensão do processo. Súmula 351 STF. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Súmula 366 STF. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Conflito de competência. Súmula 555 STF. É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito do Estado e a Justiça Militar local. Atenção, súmula válida, mas deve ser feita uma ressalva. O artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal prevê a possibilidade de lei estadual criar Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Se no Estado membro houver o Tribunal de Justiça Militar, não vale a súmula 555 do STF. O conflito será resolvido pelo STJ, porque os juízes estarão vinculados a tribunais de diferentes, Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar. É o que acontece em SP, MG e IRS. Se no Estado membro não houver o Tribunal de Justiça Militar, vale a súmula 555 do STF. O conflito será resolvido pelo próprio Tribunal de Justiça, uma vez que ambos os juízes estarão vinculados a ele.
Foro por prerrogativa de função. Súmula vinculante 45 STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Competência da Justiça Militar. Súmula vinculante 36 STF. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de amador, CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Competência da Justiça Comum Federal. Súmula vinculante 36 STF. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de amador, CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Uso de algemas. Súmula vinculante 11 STF. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Inquérito policial. Súmula vinculante 14 STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula 702, STF. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Súmula 721, STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Competência da Justiça Estadual. Súmula 498 STF. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Súmula 522 STF. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e o julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Ação penal. Súmula 594 STF. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal. Direito penal. Código de Trânsito Brasileiro. Súmula 720 STF. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Crimes contra a ordem tributária. Súmula 609 STF. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. Contravenções penais. Súmula 720 STF. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Estupro. Súmula 608 STF. No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Estelionato. Súmula 246 na STF. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Prescrição. Súmula 592 STF. Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas no Código Penal. Súmula 146 STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação. Sursis. Súmula 499 STF. Não obsta a concessão do sursis condenação anterior à pena de multa. Medida de segurança. Súmula 422 STF. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe privação da liberdade. Lei nova favorável. Súmula 61 STF. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Lei de drogas. Súmula vinculante 63 STF. O tráfico privilegiado, artigo 33, 4º, da Lei nº 11.343, 2006, não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional. Crimes contra a ordem tributária. Súmula vinculante 24 STF.
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei nº 8.13790, antes do lançamento definitivo do tributo. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça Direito Processual Penal. Suspensão condicional do processo. Súmula 667 STJ. Eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise do pedido de trancamento de ação penal. Execução penal. Súmula 662 STJ. Para a prorrogação do prazo de permanência no Sistema Penitenciário Federal, é prescindível a ocorrência de fato novo, basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso. Súmula 661 STJ. A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais. Súmula 660 STJ. A posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave. Súmula 643 STJ. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Súmula 341 STJ. A frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. Súmula 40 STJ. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Súmula 471 STJ. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210/1984, Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional. Tribunal do Júri. Súmula 191 STJ. A pronúncia causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime. Nulidades. Súmula 644 STJ. O núcleo de prática jurídica deve apresentar um instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. Recurso em geral. Súmula 604 STJ. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Meios de prova. Súmula 74 STJ. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Competência da Justiça Militar. Súmula 90 STJ. Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Súmula 78 STJ. Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa. Súmula 53 STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais. Competência da Justiça Comum Federal. Súmula 165 STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Súmula 200 STJ. O juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou. Súmula 147 STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função. Competência da Justiça Estadual. Súmula 107 STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Súmula 104 STJ. Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Súmula 42 STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que a parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Ação penal. Súmula 234 STJ. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Direito penal. Crimes contra a administração pública. Súmula 645 STJ. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. Estupro. Súmula 670 STJ. Nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, em que ela recupera suas capacidades físicas e mentais e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal de seu ofensor, a ação penal é pública condicionada à representação se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao artigo 225 do Código Penal pela Lei N. 12.015, de 2009.
Código de Trânsito Brasileiro. Súmula 664 STJ. É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. Crimes contra a ordem tributária. Súmula 658 STJ. O crime de apropriação indébita tributária pode ocorrer tanto em operações próprias, como em razão de substituição tributária. Lei Geral de Telecomunicações. Súmula 606 STJ. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei N. 472, 1997. Contravenções penais. Súmula 51 STJ. A punição do intermediador, no jogo do bicho, independe da identificação do apostador ou do banqueiro. Contrabando e descaminho. Súmula 151 STJ. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Estelionato. Súmula 24 STJ. Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social, a qualificadora do terceiro, do artigo 171 do Código Penal. Furto. Súmula 442 STJ. É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. Prescrição. Súmula 191 STJ. A pronúncia causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Dosimetria da pena. Súmula 171 STJ. Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. Fim deste bloco de estudo de súmulas dos tribunais superiores. Obrigado por assistir. Para mais conteúdos gratuitos, siga @o Concurseiro de Fé.